Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do workshop Segredos da Comunicação e da Fala no Autismo. Durante todos esses dias eu estou te apresentando uma série de vídeos para te ensinar a elaborar e a criar um plano personalizado para desenvolver a comunicação do seu paciente, que se você seguir vai ser impossível você não otimizar o seu trabalho e levar a sua atuação com o autismo para um outro nível. Os objetivos do seu plano envolvem desenvolvimento de linguagem ou comportamento verbal, desenvolver e melhorar a capacidade de falar, o vocabulário, as habilidades sociais, a intenção comunicativa, a habilidade para conversar e dialogar e reduzir comportamentos agressivos, irritabilidade que acontece por causa das dificuldades de comunicação. E você vai entender ainda como o desenvolvimento da comunicação vai ajudar na aprendizagem da leitura e da escrita do seu paciente. Mas antes de começar, deixa eu só te dar um recado rapidinho. Se por um acaso você ainda não viu os episódios 1 e 2 do nosso workshop, pausa esse vídeo agora, volta lá, assiste aos episódios anteriores e depois você vem pra cá. Porque o que você vai aprender lá é essencial porque eu vou te ensinar hoje. E essa sequência foi feita para te conduzir, para que você aproveite ao máximo desse conhecimento. E se você já assistiu os episódios 1 e 2, aí sim você continua aqui comigo. No episódio 1, eu falei sobre os erros principais que impedem até mesmo um bom terapeuta de alcançar os melhores resultados em comunicação no autismo. Lá eu te expliquei que, ao contrário do que muita gente imagina, a maior parte das pessoas com autismo vão sim conseguir se comunicar por meio da fala, desde que tenham as intervenções adequadas. Falamos também que o erro que se tem dado para esse desenvolvimento tem sido em subsistemas errados da linguagem, quando na verdade a gente precisa focar principalmente os aspectos funcionais da linguagem. O segundo erro é que é muito comum que o trabalho realizado fique restrito a sessões de terapia. Isso dificulta a manutenção de habilidades novas e a generalização para os diferentes ambientes. Então nós falamos ali sobre a necessidade de um tratamento intensivo para as pessoas com autismo, então da importância de se realizar orientações, treinamento para pais, escola ou acompanhante terapêutico. Falamos também sobre a importância de não ficar esperando para iniciar as intervenções, mesmo se a criança não tem ainda o diagnóstico fechado de autismo, mas ela apresenta os sinais, a suspeita, é importante que se procure ajuda, que se dê início ao processo terapêutico. Na sequência, eu te falei sobre as 6 etapas que eu criei para ficar de uma forma mais organizada, mais didática, para você ir do início até o seu plano personalizado, terapêutico, para o seu paciente com autismo. Tenha ele grau leve, moderado ou severo, que são os níveis 1, 2 e 3 de autismo, ou independentemente da idade. São etapas para você levar em consideração. No segundo episódio, eu te falei sobre as 4 primeiras grandes etapas. Primeiro, conheça a comunicação do seu paciente. Segundo, conheça o processamento sensorial do seu paciente. Terceiro, conheça o processamento cognitivo. E aí, então, a 4ª etapa é definir metas, objetivos dentro de um período de tempo para o seu paciente. E o que eu vou te falar hoje são as etapas 5 e 6. Na etapa de número 5, que é onde você vai criar e aplicar o seu plano personalizado, é como você vai pegar tudo que eu te ensinei nas etapas anteriores e colocar dentro do seu plano para você aplicar. E na etapa número 6 eu vou te falar sobre os seus aceleradores de resultado, que são programas e orientações para pais, escola e acompanhante terapêutico. Eu vou também responder as principais dúvidas deixadas aqui na nossa comunidade. E também, porque tem muita gente me pedindo, muita gente me perguntando, eu vou falar como é que você faz para participar do meu programa de mentoria e formação avançada em comunicação no autismo. E importante, atendendo a pedidos, eu criei 3 turmas, ou seja, 3 oportunidades diferentes para você escolher a melhor para o seu perfil. Então, o PROAC Masters, que é para terapeutas e médicos, então para fonoaudiólogos, psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, clínico e outros profissionais interessados, terapeutas. O PROAC Pro, para professores, e o PROAC Pais, que é para familiares e cuidadores. Do programa de treinamento avançado em comunicação no autismo, onde eu vou ser sua professora e mentora. Para quem tiver interesse em se aprofundar, eu vou ensinar ferramentas desenvolvidas por mim e ferramentas já validadas na literatura científica, criadas especificamente para atuar na comunicação de pessoas no espectro do autismo. Claro, para quem tiver interesse.
Eu só gostaria de agradecer mais uma vez aos muitos comentários feitos aqui no nosso workshop. É maravilhoso ver essa comunidade crescer de pessoas interessadas na comunicação e na linguagem de pessoas no espectro do autismo. Muito obrigada e parabéns por você ter chegado até aqui. Então vamos lá. Nesse ponto que nós estamos aqui do workshop, você já entendeu que saber se o paciente fala ou não fala, se ele tem atraso, se ele brinca ou se ele não brinca, que isso é muito pouco, que é superficial, que assim você não vai conseguir ter uma boa avaliação e conduzir o seu processo terapêutico da melhor forma possível e ainda mostrar os seus resultados para a família e para quem você precisa. E que para fazer isso você precisa de um plano, de um programa terapêutico. Mas o que eu estou chamando aqui então de plano personalizado? Você pode pensar o seu plano ou o seu programa terapêutico como um plano de trabalho sistematizado que deve ser aplicado em um determinado período de tempo. Esse plano vai envolver então uma avaliação inicial, a ação terapêutica propriamente dita e depois reavaliações para reorganização desse plano conforme a evolução do paciente. Então, qual é o seu percurso, o seu passo a passo para chegar até o seu plano terapêutico? Alguns terapeutas vão começar pela triagem. Então, passa o paciente ali por ele pode aplicar alguns instrumentos de rastreamento para autismo e levantar as principais perguntas, realizar um relatório de encaminhamento para ir para outros atendimentos. Para alguns terapeutas, provavelmente para a maioria deles, o percurso, o caminho começa na avaliação inicial. Como é feita então essa avaliação? A avaliação vai ser composta pelo que a gente chama de anamnese, que é uma entrevista com os pais ou responsáveis para fazer um levantamento do histórico de desenvolvimento da pessoa com autismo, da criança, adolescente ou adulto. O histórico de desenvolvimento é muito importante para se levantar sinais de alerta e hipótese de autismo. E a avaliação em si, que é uma observação direta do comportamento, que pode ser conduzida de diferentes formas. No autismo, por exemplo, é bastante interessante que haja um momento terapeuta-paciente de interações e observação, um momento que pode haver terapeuta, família e paciente, e também um momento paciente-família para o terapeuta observar as interações, os comportamentos da criança com autismo com pessoas conhecidas que ela tem familiaridade. E é fundamental que esse trabalho seja baseado em evidências científicas. Isso quer dizer que todo esse processo ele não pode simplesmente depender da percepção ou da experiência do terapeuta. Isso também conta, mas esse terapeuta vai precisar usar guias, ferramentas que tenham aí embasamento científico para conduzir o seu caso. Não é agora que você vai usar aquelas 3 etapas que eu te expliquei no episódio 2. Tanto na triagem como na avaliação, você vai precisar usar. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que considerar, em primeiro lugar, os aspectos da comunicação do seu paciente e principalmente focando naqueles que eu falei para você que são os mais importantes, os pragmáticos e semânticos da linguagem. E tanto você vai fazer isso observando o comportamento, interagindo com essa criança, mas você também precisa usar instrumentos que são validados, instrumentos já usados, já consagrados. Tem uma série deles. Você tem instrumentos que você consegue quantificar, como eu falei, eu já vou mostrar um exemplo para vocês. O número de atos comunicativos que a criança faz por minuto. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai olhar para aquelas 3 etapas que eu falei para você: comunicação, processamento sensorial e cognição, e você vai usar aquilo tudo que eu falei, tanto para fazer a sua anamnese, como para fazer a sua avaliação. Então, além da sua anamnese, da sua entrevista convencional, que você sempre faz, você vai precisar incluir na sua entrevista, no seu roteiro, perguntas específicas relacionadas a essas 3 áreas. Eu já vou dar um exemplo em cada uma delas para ficar mais simples para entender. Feito isso, você já tem informações suficientes para partir para a sua avaliação mesmo em si. Essa avaliação você pode fazer tanto pela observação do comportamento nas interações, fazendo uma descrição mesmo, só que como? Focando naquelas etapas que eu falei para você. Mas também você vai precisar usar ferramentas, instrumentos. Por que isso é muito importante? Porque assim você consegue, inclusive, quantificar coisas que o seu paciente faz hoje e que daqui a 1 mês você vai poder fazer uma comparação. Daqui 2 meses, daqui 3 meses.
O que é recomendado pela literatura? Que a cada 3 a 6 meses você faça uma reavaliação para ver se precisa reestruturar, reelaborar, fazer adequações no seu planejamento. Além disso, uma coisa que eu indico para você é estabelecer um período de tempo. Então, o paciente chega para você, você dá início para o seu processo, não indefinidamente, um dia você vai reavaliar e ver o que aconteceu, se vai para alta, se encaminha. Não, estabelece um tempo. Pode ser 6 meses, por exemplo. Você combina com a família e você faz aquela avaliação, apresenta os dados para você conduzir o seu processo e dali 6 meses você reapresentar. É claro que durante esse tempo você vai dando feedbacks para a família, você vai dando explicações. Mas ao final de um período combinado, você tem dados mais palpáveis. Então, se você não fizer isso, se você não souber exatamente o que o seu paciente faz no início do processo terapêutico, com ferramentas, com instrumentos que já foram usados em pesquisas científicas, que já foram validados, testados, o que vai acontecer? Você vai ter muita dificuldade depois lá na frente para mostrar os seus resultados. Eu, por exemplo, tenho uma lista de instrumentos que eu aplico. Então, varia de acordo com as habilidades e dificuldades da criança e também com a idade. Então, tem instrumentos que você aplica para crianças menores de 2 anos, instrumentos para crianças a partir de 2 anos, para adultos e assim por diante. Para exemplificar, eu vou falar sobre 2 pacientes diferentes. Um com 5 anos de idade, não verbal, que não fala nada ainda, e o outro com 3 anos de idade, que fala, faz bastante ecolalia, que são aquelas repetições, e que inclusive já lê, que tem hiperlexia. Porque sim, essas etapas vão te guiar tanto para crianças que não falam nada, até crianças que falam muito, que leem, que escrevem, que são alfabetizadas. E também você vai poder pensar em adolescentes e em adultos, claro, olhando para todos os aspectos para ver o que aquela pessoa precisa. Então imagine um paciente de 5 anos que entra na sala de terapia, não olha para você, não fala nenhuma palavra e você oferece blocos, carrinho, bonecos, ursinho e ele não usa nada daquilo. O máximo que ele faz é pegar um carrinho e ficar passando na parede ou no próprio corpo. Ou lamber e cheirar. Às vezes ele também para fazer algumas estereotipias com o braço, que é um movimento de braço incomum. Se você considera como uma avaliação inicial apenas descrever esses comportamentos, sem ter um olhar mais treinado e mais específico para aquilo que ele está fazendo, qual é a função de tudo aquilo que ele está fazendo, se a sua avaliação ficar restrita à descrição desses comportamentos, daqui a um mês vai ser muito difícil você mostrar toda a evolução do seu paciente. Agora, se você usar instrumentos que te deem dados mais específicos, você tem, por exemplo, um paciente com 5 anos de idade que faz 1,3 atos comunicativos por minuto, principalmente usando o meio gestual em 90% das situações, em 10% das situações o meio vocal. Ele também tem algumas funções comunicativas interativas que têm o objetivo de interagir com as pessoas, por exemplo, jogar um brinquedo na sua direção. E ele tem também atos comunicativos que têm a função de não interagir com as pessoas. Por exemplo, lamber e cheirar o carro, passar o carrinho pelo corpo, as estereotipias. E cada um desses comportamentos pode ter uma função. Quando você olha para todo aquele contexto e olha o que a criança fez antes daquele comportamento e o que ela fez depois, você consegue fazer uma análise do que aquilo significa. Então, o mesmo comportamento, o mesmo ato dessa criança pode ter diferentes funções. Então, vamos imaginar a situação que ele está passando o carrinho na parede. Se ele está lá só olhando para o carrinho e passando, é uma função comunicativa. Se ele faz isso com o carrinho e olha para você, é outra. Se ele sorri para você, é outra. Agora, vamos hipotetizar um outro paciente com 3 anos de idade que fala, que faz muitas ecolalias, que são aquelas repetições da fala de uma outra pessoa, de um desenho, de um filme, e que sabe ler. Imagine ele entrando na sua sala de terapia, você começa a conversar com ele e ele começa a repetir as frases que você fala, você está conversando com a mãe dele, ele repete as frases que a mãe dele falou. Então você pode olhar para essas repetições, para essa ecolalia da criança, ou simplesmente como sendo uma ecolalia imediata, que a criança só fica repetindo, sem função alguma, ou você vai fazer uma análise e vai perceber qual é a função para poder dar um modelo adequado do que a criança poderia fazer, ou para dar uma resposta, ajudá-la a atribuir significado para aquilo, ou para redirecioná-la para o contexto, por exemplo. Então, uma ecolalia que pode só parecer uma repetição, pode ter diferentes funções comunicativas. Se a criança usa ecolalia, por exemplo, para pedir alguma coisa, qual é a função dessa ecolalia?
Pedido de objeto. Se ela usa essa cola para pedir que você faça alguma coisa, é um pedido de ação. A partir disso, existem lá os protocolos de aplicação para você preencher. E aí, então, você pega aquilo tudo e define os objetivos para o seu paciente. E aí, para ficar mais fácil para você, você pede autorização para os pais para fazer uma filmagem para realizar a avaliação, e aí depois você pode assistir, se você ainda não tem muita prática, e ir ali preenchendo os protocolos, colocando as funções comunicativas para o seu paciente. E tem uma variedade de instrumentos e escalas que você pode utilizar em relação à comunicação. Em relação ao processamento sensorial, se você não se lembra, volta no episódio 2 para assistir, são aqueles comportamentos, por exemplo, da criança que sempre está com as mãozinhas no ouvido, que parece que barulhos que não irritam qualquer pessoa, irritam muito ela, lugares muito tumultuados, com muita gente, determinados sons, músicas, crianças com muita sensibilidade a toque ou que parece que não têm sensibilidade à dor, que ficam girando em volta do próprio corpo, correndo em círculos, tem uma série de características. Essas características, elas geralmente já estão dentro de escalas. Quando você aplica escalas para rastreamento de autismo, já existem algumas que têm essas perguntas, mas também tem questionários específicos para você fazer para pais e professores, por exemplo. E aí, de novo, você pode elaborar o seu próprio material ou utilizar roteiros prontos. Em relação à cognição, você pode observar, por exemplo, a atenção do seu paciente, a exploração que ele faz ali do ambiente, das brincadeiras, dos jogos. Como é a atenção compartilhada espontânea dele? Se você mostra alguma coisa ou traz algum brinquedo, algum objeto para ele, ele olha espontaneamente para você ou você precisa direcioná-lo para isso? Quanto tempo ele se mantém ali em uma atividade? Ele fica o tempo necessário da proposta que você fez? Ou ele se distrai facilmente com algum estímulo? Barulho, carro passando lá fora, alguma coisa que cai. Isso parece simples, mas é um dos pré-requisitos para o desenvolvimento da fala, que é o desenvolvimento da atenção compartilhada. É do mesmo jeito que você pode filmar para fazer as suas descrições ou aplicar protocolos prontos. Então, assim que você fizer a avaliação nessas diferentes áreas, você vai ver quais são as dificuldades e as habilidades do seu paciente para aí, então, você estabelecer os objetivos. Em relação aos objetivos de comunicação, você pode ter objetivos gerais, né, como, por exemplo, desenvolver a comunicação social, a intenção comunicativa, a atenção compartilhada, e aí também você pode ter objetivos específicos. Eu recomendo, então, que você olhe para essas etapas que eu falei, para você organizar o seu processo de avaliação e organizar o seu plano terapêutico. Aí a gente tem uma sexta etapa que eu chamo de aceleradores de resultados. Por quê? Como eu expliquei no episódio 1, é necessário um tratamento intensivo, horas e horas ali de intervenção. A realidade da maioria dos terapeutas do Brasil não é ficar 40 horas, 20 horas com o paciente. Então, é muito importante que ele ofereça orientação ou treinamento para pais, também para a escola, que é um local onde a criança passa muito tempo, e para acompanhante terapêutico. Para fazer isso, você também pode pegar aquelas etapas que eu falei, aquelas diferentes áreas, para dar explicações sobre elas. E aí, dentro daquele período de tempo que você estabeleceu e combinou com a família, você faz uma reavaliação formal. É claro que a reavaliação você vai fazendo durante todo o processo, mas tem aquele momento onde você reavalia formalmente para ter uma reorganização, uma reelaboração, porque essa criança precisa ter evolução em alguma área. E a partir disso vocês vão traçar novas metas e novos objetivos. Agora eu vou responder algumas das principais dúvidas que foram feitas aqui nos comentários da nossa comunidade. Para ficar mais simples, eu peguei as várias dúvidas e resumi em dúvidas maiores. Maria Cláudia, eu encontro em algum lugar essas 6 etapas descritas exatamente como você apresentou aqui pra gente? Preciso dizer para você que exatamente como eu te apresentei, não, esse é um material que eu fui juntando aí ao longo dos anos, com base na minha experiência clínica e acadêmica, na verdade exatamente da forma que eu te passei aqui, você não vai encontrar. Outra dúvida que apareceu bastante, Maria Cláudia, tem instrumentos que avaliam especificamente a comunicação, a linguagem, comportamento verbal? Sim, tem, como eu já expliquei para vocês anteriormente para falar sobre as etapas 5 e 6. Uma outra dúvida que apareceu muito é, Maria Cláudia, você tem algumas dicas práticas para ajudar aí a estimular, a promover o desenvolvimento da linguagem? Eu percebi que essas dúvidas vieram aí principalmente dos pais.
Aqui especificamente nesse workshop, eu sei que eu trouxe um vocabulário um pouco mais técnico, mais voltado também para os profissionais, para poder oferecer um aprofundamento maior em termos e conceitos que os profissionais precisam entender. A gente sempre foca bastante os pais para poder ajudar as famílias, mas a gente também recebe muitos pedidos de profissionais que querem se capacitar, se aprimorar, se aprofundar mais. Então a gente acabou trazendo um formato aqui para introduzir assuntos mais complexos para terapeutas. Mas para os terapeutas, tudo o que eu falei aqui é extremamente prático e aplicável no dia a dia. E isso ainda é só a pontinha do iceberg. Mas eu vou deixar também aqui algumas dicas que servem tanto para pais como para terapeutas e professores. A primeira sugestão é que você aproveite 2 tipos de situações específicas para promover o desenvolvimento da linguagem. Uma delas é brincadeira estruturada. O que é isso? Você estrutura mesmo uma situação, você escolhe um local, brinquedos ou brincadeiras específicos, senta com a criança para fazer uma atividade com foco no compartilhamento daquela situação. Por quê? Contato visual e atenção compartilhada são pré-requisitos ou são comportamentos que vêm antes do desenvolvimento da linguagem falada mesmo. Então, você começar por aí, pela base, usando situações de brincadeira estruturada, vão ajudar bastante. Você também pode aproveitar situações do dia a dia, a hora da alimentação, a hora do banho, a hora que está indo para a escola. E você não deve deixar de falar com a criança só porque ela não olha quando você chama, por exemplo. É muito importante que você não deixe de oferecer os estímulos auditivos da fala para que essa criança consiga desenvolver a fala. A literatura científica indica que o objetivo principal é alcançar a comunicação social a partir da fala, como principal forma de comunicação da criança. Então, um investimento na comunicação social, tendo a fala, a linguagem falada como meio, é sempre principal. A fala tem uma capacidade generativa incomparavelmente maior do que sistemas de comunicação alternativa, por exemplo. Então, segundo estudiosos, embora seja uma opção, às vezes amplamente utilizada, a comunicação alternativa, não há evidências suficientes e inequívocas de que as comunicações alternativas para o TEA são a melhor opção para crianças pequenas, por exemplo, crianças de 2, 3 anos que ainda não falam. E também não tem evidências suficientes que comprovem que o uso conjunto de ensino da fala e de sistemas de comunicação alternativa realmente ajudem no desenvolvimento da fala. Ainda segundo pesquisadores da área, a introdução de sistemas de comunicação alternativa no autismo é aceita unanimemente apenas quando a criança apresenta outros comprometimentos além do autismo, como, por exemplo, algum problema na estrutura vocal ou auditiva. A outra sugestão é para que nessas brincadeiras você entre nos interesses da criança, veja aquilo que ela está brincando ou aquilo que ela se interessou e entra naquela brincadeira, imita aquilo que ela está fazendo, demonstra interesse naquilo. Depois é que você traz uma coisa nova, oferece um brinquedo novo ou um brinquedo, uma atividade nova. Então, por exemplo, se ali na situação tem fogãozinho, panelinha, colher, objetos de cozinha, e a criança está ali mexendo, só explorando, não dando uma função para nenhum daqueles brinquedos. Você pode ir lá e imitar aquilo que ela está fazendo, por exemplo, bater na panela, girar a panela. Vê se ela olha para aquilo que você está fazendo, para ela se interessar, entrar na brincadeira com você. E então depois você acrescenta alguma coisa nova. Por exemplo, pedir para ela mexer a comidinha na colher. Você pode começar só pedindo. Aí se ela não te atender, você vai e mostra para ela, aponta aquilo que você quer que ela faça. Se mesmo assim ela não fizer, você pode, por exemplo, pegar na mãozinha dela e ajudar ela a mexer. Então você começa falando para ela, depois você também mostra com gestos e depois você pode sim ajudar fisicamente pegando na mãozinha dela. E é muito importante para o desenvolvimento da linguagem que você busque trazer situações prazerosas, de interação, onde vocês possam compartilhar bons momentos, que a criança possa entender a função da linguagem, que a linguagem serve para alguma coisa, que serve tanto para você interagir, como também para você ter coisas que você quer das pessoas e do ambiente. Então é muito importante para os terapeutas que trabalham com autismo ter acesso a essas informações, para que você possa dar mais resultado para o seu paciente e para a família dele. Então, seu nome vai circular e as pessoas vão te indicar pelos resultados que você apresenta. Então, tanto faz se você se formou agora, se você está há muitos anos na área. O que importa, no final das contas, é você entregar um bom trabalho, um bom resultado para os seus pacientes e para a família.
E por fim, a grande pergunta. Maria Cláudia, como é que eu faço para participar do seu programa de treinamento avançado em comunicação no autismo? Para participar do programa de mentoria e treinamento avançado em comunicação nos transtornos do espectro do autismo, o PROAC Master Saber Autismo, é muito simples. Eu vou abrir as vagas para esse programa de mentoria e treinamento avançado e exclusivo na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, por volta das 8 horas da manhã. Eu vou enviar o link por volta das 8 horas da manhã para todo mundo que deseja concorrer a uma das vagas. Eu resolvi abri-lo porque eu recebo muitos pedidos de profissionais de todo o Brasil e também de outros países para terem uma supervisão ou uma mentoria comigo. E também porque nós temos centenas de pais que nos procuram pedindo consultas ou indicação de profissionais capacitados por mim. Durante esses dias do workshop nós recebemos muitos pedidos, mas a minha agenda está fechada nesse momento devido ao volume de compromissos profissionais e também pessoais. Então, se você tiver interesse, aproveita essa oportunidade. Eu preciso te avisar que as minhas alunas que entraram meses atrás no PROAC estão aproveitando, estão tendo resultados expressivos. Então, eu sei que se você perder essa oportunidade, daqui a um ano você vai querer voltar no tempo por dia de hoje. Além do que, nesse tempo, você já poderia estar num outro nível de atendimento, ajudando mais pessoas, sendo mais bem remunerada por esse salto de qualidade no seu atendimento. Você não precisa continuar sozinha. Agora, eu vou te explicar exatamente o que é o PROAC e tudo que você vai ganhar com esse programa exclusivo. O PROAC é um programa de treinamento avançado e exclusivo criado por mim, especialmente para terapeutas que querem saber quais são e como aplicar instrumentos de avaliação e ferramentas de intervenção em comunicação e fala no autismo e levar a sua atuação para um patamar superior. Mas, como eu falei no começo do vídeo, eu criei duas novas turmas, o PROAC Pro para professores e o PROAC Pais para pais, mães, familiares e cuidadores. O PROAC foi originalmente criado com a profundidade e o rigor técnicos específicos para terapeutas e médicos, mas como vários professores e pais estavam entrando nas turmas e tendo um aproveito extraordinário, eu decidi, com base já nesse conteúdo, criar essas turmas de modo que cada um dos PROACs desse a ênfase e a aplicabilidade prática organizada exatamente para oferecer aquilo que cada tipo de pessoa precisa. E o que isso quer dizer na prática? Que o PROAC Masters para terapeutas e médicos é onde eu ensino um passo a passo do atendimento para as pessoas com autismo em consultório, desde o primeiro contato, avaliação, terapia, teleatendimento e a oferecer também orientação e treinamento para pais e professores. Todo ensinado com o meu passo a passo e diversos instrumentos, escalas, protocolos, ensinados minuciosamente e pessoalmente por mim, com base tanto na minha experiência clínica e em estudos de mais de 20 anos trabalhando com a comunicação no autismo. Ou seja, terapeutas que têm o PROAC estão anos-luz na frente de quem não tem, porque o PROAC já levou aí centenas de terapeutas para o mundo da atuação de excelência no autismo. E se você for fonoaudiólogo, eu não preciso nem explicar todos os motivos de como o PROAC é imprescindível na sua atuação com o autismo. Afinal, desenvolver a comunicação é o seu trabalho. Já, se você é psicóloga, psicopedagoga ou outra classe de terapeuta, o PROAC é o seu caminho de ser ainda mais rara e preciosa, trazendo resultados superiores a qualquer outro terapeuta que não domine técnicas, estratégias e ferramentas de comunicação contidas no PROAC Masters. Com o PROAC Masters, seu trabalho só não vai aí para níveis de excelência se você realmente não quiser, não se envolver de verdade com o conteúdo. Já o PROAC Pro para professores é onde eu ensino passo a passo para desenvolver e aplicar em sala de aula e na escola avaliação, adaptações curriculares, plano de ensino individualizado para potencializar a comunicação oral e escrita de alunos, crianças, adolescentes e adultos com autismo. E no PROAC Pais, para você que quer aprender um passo a passo para potencializar o desenvolvimento da interação social, comunicação e fala, desde as primeiras palavras até conversas e diálogos de crianças, adolescentes e adultos com TEA em casa e nas rotinas diárias. Eu criei 3 turmas, 3 oportunidades diferentes e específicas para cada perfil.
O PROAC Masters é para terapeutas iniciantes que querem avançar rápido nessa área e acelerar o seu processo de aprendizagem, reconhecimento profissional. E é também para terapeutas mais experientes que já fizeram pós-graduações e muitas formações, mas desejam ter acesso ao meu passo a passo prático e aprofundamento também teórico e atualizado que eu preparei para levar o seu trabalho para um nível superior. E ele é para terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas profissionais que são terapeutas de pessoas com autismo e que de qualquer forma precisam se comunicar com seus pacientes, estão envolvidos no desenvolvimento da linguagem e da fala. PROAC Pro para professores e profissionais da educação e o PROAC Pais para pais, mães, familiares e cuidadores. O PROAC é estruturado em 4 grandes blocos. O bloco 1 é o bloco das aulas gravadas, que é composto por mais de 50 aulas distribuídas em 8 módulos de liberação semanal, ou seja, toda semana é liberado um módulo novo. Essas aulas gravadas podem ser assistidas e reassistidas quantas vezes você quiser, por quanto tempo quiser, dentro do período de acesso ao curso. O bloco 2 é o bloco das aulas ao vivo Tira Dúvidas. Essas aulas também são ministradas por mim, ao vivo, todo mês, às 20 horas das terças ou quartas-feiras. Elas são realizadas especialmente para você esclarecer as suas eventuais dúvidas. Mas o melhor é que não apenas você vai poder participar das aulas ao vivo online, mas essas aulas ao vivo ainda vão ser gravadas e você também vai poder ver e rever depois, quantas vezes você quiser, durante todo esse tempo de 2 anos inteiros. O bloco 3 é o bloco das mentorias. Os alunos PROAC podem cadastrar os casos dos seus próprios pacientes, alunos ou filhos para serem analisados por mim ao vivo, com a turma toda em reunião no Zoom. A aluna escolhida para a mentoria envia vídeos gravados, preferencialmente atuando com a pessoa com autismo. Eu abro os vídeos na reunião para toda a turma pelo Zoom e analiso cada detalhe, tanto do profissional quanto da pessoa com autismo, de modo que o aluno recebe um suporte minucioso meu do que melhorar, como abordar e discutimos vários aspectos para aprimoramento. Tanto a aluna que está tendo os casos analisados, quanto as alunas que estão assistindo ao vivo na reunião no Zoom, possuem uma incrível evolução prática. É importante ressaltar que todos os cuidados éticos são tomados, inclusive o rosto de todas as crianças ou adultos com autismo são embaçados nas gravações para preservarmos a privacidade deles. As mentorias dos terapeutas são exclusivas do PROAC Masters, de forma que os profissionais possuem mais privacidade e maior liberdade para a evolução das suas dificuldades e pontos fortes. Assim como as aulas ao vivo Tira Dúvidas, quem não puder participar ao vivo não terá prejuízos, pois as mentorias também ficam gravadas dentro da plataforma Hotmart para os alunos assistirem dentro do período de acesso ao PROAC. O bloco 4 é o bloco dos materiais em PDF. Nesse bloco, você poderá baixar materiais didáticos, instrucionais, instrumentos e ferramentas em PDF que serão seus para sempre. Você também terá em PDF para baixar o Manual PROAC da Comunicação no Autismo, que possui 498 páginas e foi criado e registrado por mim na CBL, Câmara Brasileira do Livro, em 2022. Você poderá também baixar modelos de planos de intervenção, checklists, escalas, protocolos, roteiros que eu uso até hoje e só ensinei para os meus alunos do PROAC. E também textos, artigos científicos, teses de doutorado, mestrado e livros sobre o tema, escolhidos criteriosamente por mim. Agora, eu vou detalhar os módulos do bloco 1 para você. Ele é organizado em 8 módulos. O módulo 1 é um módulo de atualização nos transtornos do espectro do autismo, onde eu vou te apresentar textos, artigos, pesquisas de uma forma ali compilada, resumida, o que tem de mais atual na área para contextualizar você mesmo. Aí o módulo 2 é exatamente a primeira etapa que eu te falei lá no episódio 2. Conheça a comunicação do seu paciente com transtorno do espectro do autismo. Então eu vou te mostrar quais são os instrumentos, como usa, como interpreta e depois como é que você vai fazer para colocar ele dentro do seu plano terapêutico. Instrumentos, protocolos e ferramentas de avaliação. No módulo 3 é conheça o processamento sensorial
do paciente com TEA. Então, de novo, eu vou te falar sobre instrumentos, protocolos, ferramentas e vou te dar roteiros prontos para você aplicar, interpretar e usar no seu plano terapêutico. No módulo 4, eu vou fazer o mesmo processo com você sobre o processamento cognitivo do seu paciente com autismo. Então, eu vou te mostrar instrumentos, protocolos e ferramentas para você aplicar, interpretar e usar no seu plano terapêutico. No módulo 5, eu vou te mostrar como é que a gente vai pegar as necessidades do seu paciente, as habilidades, as dificuldades e definir objetivos gerais e específicos dentro de determinados períodos de tempo, para que depois você faça reavaliações e possa apresentar isso para a família do seu paciente. No módulo 6, eu vou te mostrar um passo a passo detalhado e vou te dar um modelo exclusivo criado por mim apenas para os alunos desse programa que eu vou disponibilizar, que é o Plano Terapêutico Personalizado em Comunicação no TEA. No PROAC para professores, o plano de intervenção é um plano educacional individualizado para a escola e alfabetização no autismo. E no PROAC para pais, você receberá um plano de ação para a família. No módulo 7, eu vou te falar sobre particularidades e diferenças entre os planos terapêuticos de acordo com cada faixa etária. Então, vão haver aí diferenças e algumas coisas para a gente aplicar em relação a bebês até 2 anos de idade, depois para crianças até 12 anos de idade, para adolescentes e para adultos. E isso a gente pensando sempre dos graus mais severos até os mais leves. Então, TEA nível 1, nível 2 e nível 3. E é no módulo 8 que eu vou te mostrar os seus aceleradores de resultados com detalhes, como criar e aplicar programas de orientação e treinamento para pais e familiares, professores ou escola e para acompanhante terapêutico. E essas são etapas que, se você seguir, realmente vai ser impossível você não levar o seu trabalho e sua atuação para um outro patamar. E aqui eu vou dar tudo mastigadinho para você, tudo pronto. E além de tudo isso, eu vou disponibilizar bônus exclusivos para esse treinamento avançado. O bônus número 1 é a biblioteca de mentorias. Essa biblioteca é composta pelas gravações das mentorias que eu realizei com turmas anteriores, de modo que, além de poder participar ao vivo da mentoria comigo, você terá dezenas de mentorias que eu aprofundei em cada detalhe, diferentes casos, para compor uma verdadeira biblioteca de mentorias e prática. Ou seja, é um repertório prático, robusto, tanto para você aplicar com os pacientes atuais, como casos futuros que você ainda nem sabe que vai te aparecer. Ou seja, esse bônus vai te deixar muito mais segura e confiante que você estará atuando com excelência com os seus pacientes, alunos e filhos, tanto no estágio deles, quando crianças, quando se tornarem adolescentes e até mesmo na vida adulta. No bônus número 2, eu vou disponibilizar para você todos os textos, artigos científicos, teses de doutorado e mestrado em PDF para você baixar relacionados a esses temas. No bônus número 3, você vai ter os instrumentos e as ferramentas em PDF para baixar. No módulo 4, eu vou então te dar o modelo de plano terapêutico personalizado exclusivo para alunos desse treinamento avançado. Para você que é professor, o bônus é um plano de ensino individualizado para o contexto escolar, adaptações curriculares, processo de alfabetização no autismo. E claro, junto você também vai ter módulos especificamente para montar o PEI para as adaptações curriculares no autismo e alfabetização no autismo. Para você que é mãe, pai, familiar, você vai ter acesso a um plano de ação para atuar nos diferentes contextos, além de também ter acesso ao PEI que vai ser ofertado para os professores. E finalmente, no bônus número 5, você poderá ter a inclusão do seu nome e seus dados profissionais na lista PROAC de terapeutas. Serão incluídos na lista o nome de profissionais que foram capacitados por esse programa de treinamento avançado. Essa lista será usada pelo Instituto Nacional Saber Autismo para indicar a essas centenas de pessoas que nos procuram e nos solicitam
indicações de profissionais treinados por mim. O treinamento será entregue a você totalmente online em uma plataforma especial. Toda semana eu vou liberar um novo módulo com novas videoaulas e materiais para você. E o excelente disso é que assim você pode estudar nos dias e horários que você desejar. O treinamento é totalmente flexível para você adaptar ele à sua rotina, à sua vida pessoal e profissional. Então você pode fazer do conforto da sua casa, no trânsito, nos intervalos entre um paciente e outro, quando você quiser. Basta ter conexão com a internet. Você pode fazer o seu treinamento e estudar nos dias e horários que você desejar. Isso tudo vai ficar disponível para você durante 2 anos inteiros, para você consultar, ver e rever quantas vezes você precisar durante esse tempo. Ah, mas e se eu precisar viajar, se eu tiver que ficar fora 1 mês, 6 meses, eu vou perder o treinamento? Não, você volta e continua do ponto que você parou ou começa tudo de novo se você quiser. Você vai lá na plataforma e seu treinamento estará lá. Todos os alunos vão receber acesso à nossa plataforma de estudos e treinamento, onde são disponibilizados todos os materiais. É bem simples, você vai acessar com o seu e-mail e com a sua senha. E tudo isso, claro, com um total acompanhamento meu. Esse não é um treinamento que eu te entrego material e desapareço. Eu vou acompanhar de perto a evolução da turma. Eu sei que isso é muito comum em cursos online, mas aqui não. A minha agenda está fechada e exclusiva para os alunos do Saber Autismo. Em nenhum outro lugar você vai ter a oportunidade de fazer uma capacitação comigo. Então, quando a gente junta aí o bloco de aulas gravadas com o bloco das mentorias, com estudos de casos reais de vocês mentorandos, junto com o bloco das aulas ao vivo tira dúvidas, das suas próprias dúvidas, e o bloco dos materiais didáticos que eu produzi e separei para você baixar, imprimir e ter para sempre, o PROAC se torna aí um trem-bala, um foguete da sua carreira no autismo. Realmente eu tenho plena convicção de que a concorrência entre alunos mentorandos do PROAC com não alunos é uma disputa muito desigual. Eu falo isso porque eu já vi várias alunos do PROAC superarem doutoras com experiência clínica no autismo que não têm o PROAC. E sem dúvida, as alunas do PROAC estão em extrema vantagem competitiva. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria dúvida que o PROAC me encurtaria aí mais de 10.000 horas de estudos e práticas aí dos meus estudos, cursos, pós-graduação, palestras, congresso, etc., que eu paguei caro para chegar até o nível que eu tô hoje, aí nos últimos 20 anos com autismo, né? Me pouparia muito esforço, sofrimento e renúncias que eu tive que fazer, até mesmo na minha vida pessoal, para me dedicar a isso. Posso voltar no tempo para me ajudar e para ajudar mais ainda os meus pacientes do início da carreira. Eu espero que o PROAC seja o seu apoio, o seu mapa, seu porto seguro para atuar no autismo. Eu não quero que você sofra o que eu sofri no seu caminho, não precisa. Que você abra mão de tudo o que eu precisei abrir, não tem necessidade disso. Eu quero que você simplesmente entre nesse foguete, percorra o caminho com segurança, sabendo que você está no caminho correto. Com o PROAC, você vai sentir orgulho de ser uma profissional de excelência e vai usufruir o máximo possível os frutos dessa sua maravilhosa transformação. Como é que eu faço para participar do programa de mentoria e treinamento avançado em comunicação no autismo? Para participar do meu programa de mentoria específico para as suas necessidades é muito simples. Então, na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, por volta das 8 horas da manhã, eu vou te enviar um e-mail e uma mensagem no grupo do WhatsApp com o link da página de inscrição. E você vai saber exatamente como você vai fazer a sua inscrição, todos os detalhes do curso e quanto vai custar. Porque eu preciso te avisar também que não é o preço de um curso de final de semana, porque é um treinamento avançado e exclusivo que tem o objetivo de ajudar a alavancar ainda mais o seu trabalho. Eu vou dar tudo de mim nesse treinamento. Enfim, você vai ter uma descrição minuciosa para que você não tenha nenhuma dúvida sobre como funciona. E você tem que ficar bem atento, porque as vagas são limitadas, porque eu precisaria oferecer um acompanhamento muito intenso para mentoria online, para terapeutas, que é um dos blocos que vão complementar a sua formação. Até o momento, nós tivemos 20.000 inscritos no workshop Segredos da Comunicação e da Fala no Autismo. O que quer dizer que existe uma possibilidade real, bem real, de as vagas se esgotarem, porque existe limite de participação nas sessões de mentoria.
Mas você que chegou até aqui comigo vai ganhar um presente, um verdadeiro bilhete dourado para você que está com interesse em ser uma das minhas mentorandas do PROAC. Pois bem, preste muita atenção no bilhete. Você tem que se inscrever no grupo de WhatsApp de super interessadas, porque os primeiros inscritos ganharão bônus incríveis e esses grupos de super interessados receberão o link de inscrição 1 hora antes dos mais de 600 grupos que nós temos no WhatsApp. Essa foi a solução que a minha equipe encontrou para prestigiar você que tem boa vontade e chegou até aqui comigo. Você está se esforçando para melhorar a sua atuação e das crianças, adolescentes e adultos com autismo que convivem com você. Com 2 pequenas ações, você pode aumentar muito a sua chance de ser uma das primeiras inscritas e ter todas as vantagens. Eu vou revelar quais são os bônus e as vantagens, todos os detalhes, nesse sábado. Então, a primeira ação que você pode já fazer é que você ligue hoje mesmo para a operadora do seu cartão de crédito e já confere se o seu cartão tem um limite de uns R$3.000 ou pegue o cartão emprestado com alguém que tem esse limite. A segunda ação é que você faça a sua inscrição às 8 horas da manhã, na segunda-feira, por um computador, já com o celular em mãos, para ver se vai dar tudo certo, se não vai ter nenhum problema com o seu cartão, já para estar tudo preparado para autorizar a sua transação. Uma das minhas alunas, que já esteve entre as 3 primeiras inscritas, me revelou que ela pediu o cartão emprestado para ter 2 cartões disponíveis na hora da inscrição. Como os bônus de primeiros inscritos esgotam em pouquíssimos minutos, esses conselhos ajudam você que está realmente disposta, interessada, que vai conseguir, que chegou até aqui para aumentar muito as suas chances de ter tudo que você pode ter. Uma mulher preparada aí vale por 1000, né? Então clica agora no botão para entrar no grupo, porque quem não estiver nesses grupos dificilmente conseguirá os incríveis bônus de primeiros inscritos. E agora, antes de terminar, eu quero agradecer você que chegou até aqui. O workshop foi um sucesso absoluto. Muito obrigada. Que esse evento seja mais um passo para você em direção aos seus sonhos e às suas realizações profissionais e pessoais. E para quem vai mergulhar no mundo da linguagem, do oceano azul, de profissionais que realmente sabem trabalhar com o autismo junto comigo, nos vemos na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, na abertura das vagas. Então, muito obrigada e até mais. Olá, meu nome é Aline, eu sou fonoaudióloga. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência no curso PROAC. Sobre as aulas, têm sido maravilhosas, principalmente a didática dos vídeos. As videoaulas, elas têm em média de 25 a 30 minutos, o que para mim é muito importante, porque me mantém focada, eu não fico cansada. Já fiz outro curso online em que as aulas eram de 1 hora a 1h30 e eu me sentia, após 40 minutos, extremamente cansada. Então, essa didática da doutora Maria Cláudia, para mim, tem sido uma das melhores experiências. Tem sido rápido, o conteúdo é extremamente fácil de entendimento, tem melhorado muito também a minha visão na parte da avaliação dos casos clínicos. A mentoria, que geralmente funciona à noite, mas tem sido muito proveitosa, porque os casos clínicos, eles são avaliados em conjunto com a doutora Maria Cláudia e todos os participantes do curso. Então, é disponibilizado muito conhecimento. A discussão, ela propõe que a gente pense e repense sobre a avaliação e sobre os dados mostrados nos vídeos das colegas que enviam os casos clínicos. Bom, para mim tem sido uma experiência maravilhosa, apesar de ser um curso online, mas a doutora Maria Cláudia, ela é muito generosa, então ela está sempre respondendo os nossos questionamentos, os nossos comentários, tirando nossas dúvidas. Então, o aproveitamento para mim tem sido 100% nesse curso. Super indico, muito bom o curso, todo o material didático, todos os protocolos são disponibilizados. Estou simplesmente apaixonada pelo Saber Autismo. Muito obrigada, doutora Maria Cláudia.